Bom, pessoal, eu quero trazer um outro tema que eu tenho certeza que vai gerar bastante discussão entre vocês também, que é essa mudança que foi anunciada pela Meta agora de acabar com a checagem de fatos e utilizar uma ferramenta muito parecida ali com o que tem no X hoje, que são as notas dos próprios usuários, né? Quando eles vão e indicam que há algum tipo de erro. Agora, há uma preocupação das pessoas, de parte da sociedade em relação a isso, que é o fato de muita gente querer ou utilizar essa ferramenta de notas ou fazer as notificações, inclusive em informações que são verdadeiras, numa tentativa de desclassificá-las, né? Ou até mesmo de colocá-las como informações falsas, isso mais confundir do que ajudar. Vamos lá, vamos organizar a maneira como a gente vai trazer essa análise. Primeiro, como é que vocês olham para essa decisão que foi tomada pela Meta, onde, ao fazer o anúncio, se tem também uma menção muito intensa ao novo governo dos Estados Unidos, ao novo velho governo, quando a gente fala de um presidente que retornou depois de algum tempo, e principalmente de um apoio que viria dos Estados Unidos para que isso fosse implementado. Fábio Piperno. É uma capitulação de uma grande empresa, de uma grande Big Tech, ao novo governo, ao novo presidente. Aliás, ele, inclusive, até, de certa forma, se gabou disso hoje. Ele que, jocosamente, em agosto passado, ameaçou o Zuckerberg de prisão perpétua, né? Até porque lá atrás, em 2021, teve seus perfis removidos após o 6 de janeiro, lá também aconteceu isso. E mais tarde, enfim, o perfil dele acabou sendo recuperado e tal, mas o fato é que é um aceno que o dono dessas imensas plataformas faz ao novo governo. E veja, a quem interessa abolir esse tipo de serviço? Eu honestamente não consigo imaginar outro que não seja, por exemplo, partidários aí do presidente da República. Do novo presidente. Fala, Gani. A decisão é correta, não existe um Ministério da Verdade para dizer o que é verdade e o que não é, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente o que é verdade e o que não. Não, você vai ter agora um tribunal e um Ministério da Verdade. Eu já dei 500 vezes o seguinte exemplo. A liberdade de expressão, ela passa por isso, o Piperno. Por exemplo, tem uma deputada federal que gravou um vídeo, Alan, que, desculpa, que eu adoro rir de vez em quando, que assim, ela fala, vai em frente a uma loja da Havan, que essa loja aqui é da filha da Dilma e chama a Havan por conta de Havan. Tá lá até hoje. Você imagina deixar um negócio desse aí e assim... Não, eu concordo contigo que há casos que claramente tem mentira e que é muito claro, mas essa linha é muito tênue, a gente já discutiu sobre isso, muitas vezes uma opinião é classificada como uma fake news e aquilo é simplesmente uma visão que você tem diferente, um ponto de vista diferente. O antropólogo Flávio Gordon, ele tem um artigo antigo que ele viu o perfil, levantou o perfil das pessoas por trás das agências de checagem, pelo menos aqui no Brasil. Todas as pessoas, sem exceção, têm um perfil ideológico de esquerda. E claro que você vai ter um viés nessa avaliação. Então, a liberdade é assim, liberdade é caótica, não existe liberdade, álcool, gel, 70%. Aquela liberdade limpinha, aquela liberdade que não vai vir com imperfeições. Para a liberdade poder existir, vai existir opinião ruim, vai existir visão ruim de mundo, vai existir, eventualmente, fake news, mas isso é necessário para a liberdade poder respirar. Fala, Zagarino. Esse discurso de Mark Zuckerberg vem ao encontro do efeito vitória da eleição americana por Donald Trump. A partir do momento que Trump é eleito presidente dos Estados Unidos, Mark Zuckerberg, ele se sente muito mais à vontade em garantir a defesa da liberdade e uma blindagem contra a censura. E isso ficou de uma forma muito clara no seu próprio discurso quando ele cita que a liberdade de expressão, inclusive, corre riscos em muitos países da América Latina. Ele não se aprofundou para dizer quais países da América Latina, mas o discurso dele foi bem claro. E a partir dessa ideia de defesa de liberdade de expressão que ele vai garantir aos usuários da plataforma, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro que isso já existe no antigo Twitter, atual X. Essa ajuda da comunidade para garantir ali outras informações acerca de uma informação dada, acerca de um famoso post que é realizado naquela plataforma. E isso não tem relação nenhuma
com, por exemplo, uma pessoa que coloca uma notícia absurdamente ilegal, criminosa na plataforma, porque provavelmente esta notícia ou essa informação, esse post, contraria as diretrizes da própria plataforma. Então, automaticamente seriam excluídas. Isso não se dá quando nós estamos falando de opinião. Quando existem opiniões divergentes, é difícil você garantir uma máquina de checagem de fatos. Fato é o que você consegue ver de forma clara. O exemplo que nós estávamos falando aqui do crime que ocorreu em Osasco. Um guarda municipal matou um secretário adjunto. Isso é um fato. Agora, em relação a esse fato, podem surgir várias opiniões. E é isso que o Mark Zuckerberg disse, que não terá mais uma agência privada custeada por ele para verificar estes fatos, mas sim a ajuda da comunidade, que poderá incluir notas, e aí sim as pessoas vão tomar a sua conclusão. E é importante destacar, Cine, que por mais que aqui no Brasil ainda não vai ser aplicado, aqui a gente não sabe ao certo de que forma será aplicado, porque existe no Brasil o inquérito que corre lá no Tribunal Superior, que é o inquérito das fake news, que vem toda aquela discussão para avaliar uma regulamentação das redes sociais. O que fica a dúvida de que forma que isso aconteceria no Brasil, afinal de contas, o tema vai ser enfrentado agora em 2025 pelo Congresso. Ô, Fábio Piperno, tem uma outra questão também que é trazida ali, que é uma menção que o Zuckerberg faz ao Supremo Tribunal Federal de maneira indireta, dizendo que em países da América Latina havia ali uma tentativa ou até mesmo investigações secretas que muitas vezes promoviam a censura. De que maneira que essa possível mudança já cai aqui para esse país com um anúncio feito desta maneira? Está seguindo realmente assim, todo o manual de como ficar de bem com o novo governo que vai tomar posse no próximo dia 20. Até porque, vejam só, o país que, na verdade, ameaça tirar do ar uma plataforma, mas tirar do ar definitivamente uma plataforma, não é o Brasil, é exatamente o país dele ao ameaçar o TikTok. O Brasil suspendeu plataformas que não seguiram decisões da justiça brasileira. Aí depois, inclusive, essas plataformas acabaram atendendo a esses requisitos e voltaram a funcionar. Agora, lá nos Estados Unidos, não. Ou será que o que vão fazer com o TikTok, ou já estão fazendo com o TikTok, é algo que tem similar aqui no Brasil? Arremate, Gani. Não, há uma reclamação, é claro que a gente viu isso no Brasil, de suspensão de contas sem o devido processo legal. Então, o que a gente defende aqui é a liberdade de expressão e o devido processo legal. Então, se essas pessoas passaram do limite, elas devem saber o porquê que elas passaram do limite, não numa acusação genérica de discurso de ódio ou desinformação ou fake news, mas pontuar exatamente onde que elas passaram do limite e, a partir daí, também dar o direito à ampla defesa para essas pessoas, o devido processo legal. E que, eventualmente, derrube a postagem, mas não a conta da pessoa e tampouco a rede social como um todo. Agora, essa questão das redes sociais, Evandro, não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente viu o episódio do Twitter, que havia ali dentro do Twitter uma espécie de conluio do departamento jurídico e de marketing com o Partido Democrata, dirigindo postagens que fossem favoráveis ao Partido Democrata e contra Donald Trump. Objetivamente, Zagarino, porque eu preciso chamar a reportagem. Pode falar. Eu vou complementar a informação trazida aqui, a opinião do Alan Gani, no que tange a questão da responsabilidade. No Brasil, o Código Penal já prevê responsabilidade acerca de crimes cometidos por anúncios, por opinião em rede social. Agora, não cabe a um Ministério da Verdade ou a própria rede social, de forma preliminar, retirar aquele conteúdo, porque aí, caso contrário, seria chamada de censura. Caberia, sim, a ingresso com uma ação judicial e o Poder Judiciário, que é detentor do chamado Poder Jurisdicional, ou seja, só ele tem esse direito de exigir a retirada daquele conteúdo do ar. E ponto final. A gente já tem legislação que nos defende em relação a isso. O resto é censura.